O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de forma bem relacional, nós hoje podemos interpretar a primeira leitura que nós escutamos com a consequência da perseguição aos católicos na Coreia. Nós escutamos na primeira leitura os saduceus em conflito com o restante dos judeus. E o grande questionamento na primeira leitura é aqueles que se dizem seguidores de Cristo, em detrimento daqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Como que é esse sentido da ressurreição dos mortos para os saduceus? Para os saduceus não havia transformação muito radical. Assim que a pessoa faz o seu processo de morte, continua-se da mesma forma. Então não tem a ressurreição, a transformação, o corpo glorioso. E nesse sentido vai contra a doutrina dos cristãos. É por isso que o apóstolo é claro ao dizer que se nós, cristãos católicos, não acreditarmos na ressurreição dos mortos, vã a nossa fé, porque nós também estamos admitindo que nosso Senhor não ressuscitou dos mortos, não assumiu o seu corpo glorioso, corpo transformado, aquilo que um dia nós seremos na segunda vinda de Cristo. Portanto, Paulo defende a fé, a nossa fé. Defender a nossa fé parece algo muito distante, que aconteceu no contexto dessa primeira leitura, mas ainda hoje, nós católicos, temos a obrigação de nos posicionarmos em relação à nossa fé. Nós cremos na ressurreição. E hoje em dia, já há muito tempo, surgem correntes que se dizem cristãs, e aí nós citamos também o Espiritismo, que diz ser cristão, mas na verdade não acredita na ressurreição. Portanto, é incompatível um cristão católico frequentar o Espiritismo, participar da doutrina espírita, porque fundamentalmente a diferença é enorme, é gigantesca. Existe aí, portanto, uma lacuna intransponível. Água e óleo não se misturam, assim como o dogma da reencarnação com aquilo que nós cremos na ressurreição dos mortos. E foi por acreditar na ressurreição de Cristo e por defender a ressurreição de Cristo que Santo André e seus companheiros foram mortos. Mortos pela sua convicção, naquilo que acreditavam, naquilo que defendiam. Santo André foi um grande homem, ele presenciou a morte de seu pai. Seu pai foi morto aos 44 anos por conta da perseguição do governo coreano contra os católicos. Seu pai foi morto na frente dele. E assim também, depois de ordenado padre, foi martirizado, foi morto pela fé ainda muito jovem, antes dos 40 anos. E também nós temos, dentre vários mortos no contexto da Coreia, mais de 10 mil homens, mulheres, crianças.
E de modo especial nós também podemos destacar a figura de Paulo Ha-Sang. Esse homem foi considerado no contexto da Coreia no seu tempo, ali no século XIX, metade do século XIX mais ou menos, o grande catequista. Ele peregrinava todas as províncias da Coreia, todas as regiões da Coreia, evangelizando, levando Cristo para as pessoas. E por conta disso, ele também foi martirizado. Mas antes de ser morto, ele testemunhou a morte de metade da sua família. E mesmo assim, não desistiu da fé. Lutou por aquilo que acreditava, defendendo a ressurreição de Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia de hoje, nós somos convidados a perceber. Nós sabemos daquilo que acreditamos, a razão da nossa fé, e nós devemos nos posicionar e defender a nossa fé quando preciso. Uns precisou derramar o próprio sangue para derramar a fé, para afirmar a sua fé no Cristo. E aí fica a pergunta para nós: como nós estamos nos posicionando enquanto homens e mulheres que se dizem católicos, praticantes? Será que nós defendemos a nossa fé? Ou será que nós caímos na tentação de relativizar aquilo que acreditamos? Peçamos a intercessão de Maria, que ela nos ajude, assim como ela ajudou todas estas mulheres do Evangelho a aproximarem de Jesus e terem um encontro pessoal com Ele. Que ela nos ajude também a termos o nosso encontro com Jesus e assim defender a nossa fé, nos posicionar e nos defender contra ideologias e dogmas que buscam destruir a fé cristã católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.